Separação pacífica. Esse é o tema da nossa história de hoje. Imagine agora aí essa situação. Já era a terceira vez naquela semana que seus pastores vinham reclamando dos servos de Ló. E o pior de tudo era que alguns já tinham ido além das discussões. Na semana anterior, um dos servos de Abraão voltou para casa com o rosto ferido. E se esse clima continuasse assim, alguém poderia se machucar seriamente. Abraão era um homem rico, tinha grandes rebanhos de ovelha, cabras, camelos e jumentos. E esses animais precisavam de um enorme espaço de terra para viver e se alimentar. E encontrar pastagens para eles era uma tarefa difícil. Mas essa era apenas uma parte do problema de Abraão. Seu sobrinho Ló vivia com ele e também possuía muitas ovelhas, cabras, muitos camelos e jumentos. E isso significava falta de pastagens para alimentar todos aqueles animais famintos. E era por esse motivo que os servos estavam sempre discutindo e brigando. E como uma grande família em uma pequena casa, o espaço estava limitado para os dois. Então, já era hora de cada um seguir seu próprio caminho. Sendo o mais velho, Abraão tinha o direito de decidir onde gostaria de ficar e pedir que Ló fosse para outro lugar. Só que Abraão amava muito seu sobrinho e sabia que se agisse de outra forma, poderia causar mais discussão e intrigas. Então, Abraão disse: Ló, meu sobrinho, vamos pôr um fim em todas essas brigas e discussões. Nós dois somos como irmãos e não quero que esses problemas entre nossos servos nos afetem também. Se nos separarmos, tenho certeza que haverá terra suficiente para nós dois. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Abraão fez essa proposta, Ló ficou pensativo. Afinal de contas, tudo que ele possuía, tudo que ele era, devia ao tio Abraão. Pelo menos ele teve essa consideração, não é mesmo? E também não fazia muito tempo que tinham ido ao Egito e voltado com muito mais riquezas. E Ló sabia que a decisão socialmente correta seria dizer: Não, tio, que é isso? Escolha o seu primeiro. As boas maneiras diziam que Ló deveria dar a Abraão o direito de escolha. E Ló sabia que Deus tinha prometido toda aquela terra a Abraão e a seus descendentes. Mas ele olhou bem à sua volta. E do lado esquerdo podia ver campos bem verdes com plantações de trigo, oliveiras e videiras. E não era nada mal, ele poderia ficar bem confortável ali. Mas do lado direito, que maravilha, estava o vale mais fértil de todo o país. Tão rico e tão verde quanto o Jardim do Éden. E além disso, havia também cidades ricas e maravilhosas. Era tudo que ele poderia sonhar. Ló pode ter pensado que se seu tio lhe tinha dado o direito de escolher, tiraria vantagem da situação. Assim, decidiu ir para o lado leste e os dois se separaram sem ressentimentos. Mas o que teria acontecido se Abraão tivesse escolhido primeiro e decidisse ficar no Vale Fértil? Ló também teria ido para o outro lado sem ressentimentos, como fez Abraão? Ou teria sido o começo de uma briga familiar? Isso só vamos saber no céu. E como a gente tem visto, famílias têm sido destruídas por muito menos. Você pode até observar que tem irmãos envolvidos com brigas terríveis por causa de herança deixadas pelos seus pais. Mas a história de Abraão e Ló teve um final feliz, mas não por alguma coisa que Ló tinha feito. Os dois se separaram pacificamente porque Abraão abriu mão do seu direito de escolher o melhor. E Abraão estava simplesmente praticando o princípio bíblico para se dar bem com os irmãos, especialmente com os membros da família. As mães conhecem bem esse princípio, provavelmente porque mais do que ninguém, elas não suportam divisões na família. Você já percebeu o que acontece numa família com 4 pessoas quando há apenas 3 pedaços de bolo? Geralmente, a mãe decide que não quer comer bolo. E quando alguém está com frio e esqueceu o casaco em casa? É a mãe também que rapidamente enrola seu casaco no filho para aquecê-lo. Veja que o livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 12 diz: Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam.
O livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 10, nos dá outro recado. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dê aos outros a primeira escolha e fique feliz com o que ficar para você. Isso é o que Abraão também diria, não é mesmo? E sabe de uma coisa, meus amigos? Essa é a regra mais antiga da Bíblia para se viver bem entre os irmãos. Quem aí gostou da história? Eu gostei. A temporada começou muito bem. Então, Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Colocar outros em primeiro lugar é parte do plano divino para a solução de conflitos. Esses aqui são os nossos amigos que enviaram as suas datas de aniversário. Mateus, Jusilânio, Evelyn, Adna, Radassa, Gabriel, Samuel, Micael, Maristela, Breno, Rebeca, Iana, Kimberly, Maiara, Giovana e Marcos. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar agora. Querido Deus, muito obrigado por essa história de hoje. Muito obrigado também pelos meus amigos que vieram aqui aprender um pouco mais de Ti. Abençoe os aniversariantes, os seus familiares e também todas as igrejas que nos acompanham. Cuida de todos os adolescentes, juvenis, bebezinhos, adultos, que o Senhor possa cuidar de todos eles. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a nossa próxima história.